Eu posso usar inteligência artificial no momento de dar as minhas devolutivas para os professores, para os coordenadores, para os diretores escolares? Eu posso usar do recurso de elaborar um prompt de comando para ofertar isso às pessoas? Isso é antiético? Isto está dentro do campo da ética profissional? Como eu cuido disso? Eu recebi esta pergunta e achei ela o máximo. E a pessoa me fez essa pergunta: é possível usar a estratégia, o recurso, a ferramenta da inteligência artificial para elaborar devolutivas? Então, quando eu estou no papel de gestor ou até no papel de professor, eu faço uso de uma ferramenta chamada devolutivas. Então, o que eu faço? Eu analiso o trabalho de uma pessoa ou o produto de uma pessoa, algo que aquela pessoa produziu, um texto, um trabalho, um seminário, uma palestra, uma apresentação, um planejamento, um plano de trabalho, um PEI. Eu olho para isso para ofertar devolutivas e para isso eu preciso ter critérios. E são muitos os critérios, são muitas as abordagens que eu posso usar para fazer essa devolutiva de qualidade. Por quê? O objetivo da devolutiva é oferecer material para continuidade. Esta continuidade precisa estar garantida para que o trabalho continue em constante aperfeiçoamento. Por isso da devolutiva, e uma devolutiva que faça sentido, que traga elementos para o aperfeiçoamento constante do trabalho. Então, a gente tem que usar todas as ferramentas que a gente tiver na mão. Eu fui coordenadora por 12 anos em uma rede municipal de ensino. No trabalho de coordenadora pedagógica, você pega muitos planejamentos para você fazer uma devolutiva. Então, o que você precisa ter? Você precisa ter o que é que aquele documento, aquela estratégia, aquele plano tem que dar conta. Então, eu sei que um PEI tem que dar conta de flexibilizar o acesso ao currículo de uma criança, de um estudante. Ótimo, eu sei que aquele planejamento do professor tem que dar acesso ao currículo de toda aquela turma, considerando a heterogeneidade que tem dentro daquela turma. Então, o que eu tenho que entender? Qual é o objetivo daquela ferramenta? Considerando o objetivo daquela ferramenta, eu vou elaborar formas, estratégias e critérios para que eu analise aquele instrumento e, com vistas na minha análise, eu oferto uma devolutiva. Esta devolutiva, ela deve ser muito prática e muito estruturada. E este é o desafio. Por vezes a gente tem que fazer devolutivas para planejamentos que estão muito ok, que foram produzidos por profissionais realmente conhecedores daquilo que estão executando, e por muitas vezes a gente tem que fazer devolutivas para profissionais que estão iniciando a sua carreira, que tem um repertório ainda baixo, que tem pouco tempo de quilometragem. Então eu preciso ter clareza do instrumento que eu estou analisando, quem produziu esse instrumento, qual é a necessidade dessa pessoa, para que eu possa elaborar uma devolutiva que vá ao encontro das necessidades e da real necessidade de qualificação constante do trabalho, tá? Então, isto aí é ponto pacífico. Agora, como que a inteligência artificial entra nisso tudo? Vou te contar. A inteligência artificial é um instrumento a serviço de quem está elaborando coisas. Por muitas vezes, quando eu ia elaborar devolutivas para os meus professores, e quando eu me tornei diretora de seção, eu elaborava relatórios e devolutivas para diretores escolares, para coordenadores, para orientadores pedagógicos e assim por diante. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que fazer uma vasta pesquisa para que a devolutiva que eu desse tivesse embasamento. Não é da minha cabeça, não é da minha cartola, não é o meu desejo. Esta vasta pesquisa pode ser elaborada, parte dela dentro da inteligência artificial. Então, por exemplo, eu pego o planejamento de um professor que tem uma turma de alfabetização, mas que acabou de ingressar como professor alfabetizador. Ele, no planejamento dele, revela que tem uma demanda formativa muito extensa. Ele conhece pouco sobre hipóteses de escrita, conhece pouco sobre psicogênese da língua escrita, conhece pouco sobre como fazer as crianças avançarem na sua hipótese de escrita. Eu tenho este cenário. Então, antes eu tinha que fazer
toda uma pesquisa com os meus livros todos, tirar xerox, isso e aquilo, blá blá blá, enfim, levantar todo um referencial teórico. E era uma coisa demorada, sempre foi uma coisa muito demorada elaborar devolutivas. E o tempo é algo que quanto mais eu demoro para fazer a devolutiva para o meu professor, para aquele profissional que eu estou analisando, mais eu estou deixando de ofertar a ele em just time, ou seja, num bom tempo, a possibilidade de qualificar as suas estratégias, as suas intervenções, o seu trabalho. E quem tá lá na ponta são as crianças. Então, se eu demoro para fazer essa devolutiva para o professor demora para qualificar o seu trabalho, as crianças demoram ainda mais para aprender com uma qualidade melhor. Então, é uma cadeia de coisas. E aí entra a bendita da inteligência artificial. Eu gosto de usar o Bing e gosto de usar o Copilot, porque eu já tenho ele instalado no meu computador, ele tá linkado com o meu Explorer, o Internet Explorer, o IE, eu sei lá, o Edge, agora o nome é Edge, não é mais Internet Explorer, acabei de revelar a minha idade. Mas é isso, eu tenho ele ligado lá no meu browser e eu deixo ali meio que uma janelinha e eu vou montando pesquisas. Então, por muitas vezes eu coloco lá, o prompt de comando é o segredo para usar a inteligência artificial. Então, ó, eu coloco lá para inteligência artificial. Levante para mim a fundamentação teórica para um professor que precisa conhecer mais sobre hipóteses de escrita. E aí ele vai me dar aquele monte de coisa. Quando ele me dá aquele monte de coisa, inclusive o referencial bibliográfico, da onde ele tirou, a fonte da onde ele tirou aquela informação, eu levo isto para a devolutiva. O que é antiético? Antiético é eu usar essa ferramenta sem dizer para o profissional que está recebendo a devolutiva que eu usei essa ferramenta. Agora, o que a IA gera precisa ser lido e analisado. Não é porque foi a inteligência artificial que fez que eu posso pegar na íntegra, mas eu posso, durante a minha devolutiva, inclusive escrever nela, na devolutiva, o que é a ferramenta. Então, eu monto a minha devolutiva dizendo todos os recursos que eu usei para montar a devolutiva. Isto é ético, porque eu estou revelando a verdade. Eu não fico com segredinhos subentendidos ali. Eu estou dizendo para aquela profissional, inclusive, estou ensinando aquela profissional ou aquele profissional que está recebendo a minha devolutiva de que a IA é um recurso de pesquisa, é um recurso para ampliar o meu saber, é um recurso que eu posso usar inclusive para fazer tarefas para mim, que são tarefas de cunho, sabe, coisa repetitiva, que eu posso pôr lá, ela faz para mim, e esse tempo que eu usaria para montar uma pesquisa enorme, eu otimizei. Então, eu uso a inteligência artificial para as minhas devolutivas com este formato. E eu deixo claro na minha devolutiva qual foi a ferramenta que eu usei e as fontes da onde eu tirei aquela pesquisa. A inteligência artificial não vai saber fazer uma devolutiva no meu lugar, mas existem pedaços da minha devolutiva que sim podem ser construídos pela IA. E isso facilita o meu trabalho, otimiza o meu tempo e eu posso dedicar esse tempo para olhar para as coisas que realmente importam. E o que é que eu tenho que cuidar que realmente importa? Na hora de fazer essa devolutiva, mais do que entregar um texto a ser lido, eu tenho que provocar este profissional a se implicar nessa devolutiva para que o material da devolutiva se transforme em trabalho. Porque não adianta nada eu pegar uma folha com um monte de página e dar na mão dele e dizer, vai lá, faz. Não, não é. Eu tenho que dedicar o meu tempo para aquilo que realmente importa, que é pegar todo o material da minha devolutiva e torná-lo eficiente e eficaz, ou seja, ele tem que virar trabalho, ele tem que virar qualificação profissional para que lá na ponta reverbere o resultado lá na aprendizagem das crianças. Entende o que realmente importa? Então, em posse da minha devolutiva, eu converso, eu mantenho uma relação com esse professor, com esse profissional, com esse coordenador, com esse diretor e digo para ele, ó, isto aqui é o que está documentado. Agora vamos pensar possibilidades. Ler
leia a minha devolutiva, veja o que faz sentido para você, o que você tem dúvida. Vamos marcar um próximo encontro para a gente retomar e dirimir as suas dúvidas. Qual é o objetivo da devolutiva? Qualificar o seu trabalho. Se eu não tomo cuidados para que a qualificação aconteça, minha devolutiva foi para o lixo.